Olá amigos, vamos à nossa visionagem de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 6 de julho. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 1,08%, confirmando a formação de um topo ainda levemente abaixo de um nível de resistência ali de um topo anterior na faixa 63,636. Essa sinalização aqui para baixo, que começou com a perda novamente dos 62.900 que eu tinha comentado na última videoanálise, aumentou a chance de justamente invadir a região de suporte que já invadiu no pregão de hoje, 62.475 a 62.250, 62.200, sendo um pouco mais exato aqui, um número mais redondo. Então a gente tem aqui esse nível de antiga resistência e pode funcionar como suporte aqui nos próximos pregões e trazer algum tipo de reação para o Ibovespa. Isso seria até interessante acontecer algum enfraquecimento da queda aí nos próximos pregões em cima desse nível aqui, não voltar muito para baixo da região, principalmente voltar a trabalhar para baixo de 62 mil pontos, não seria algo tão bom. O ideal para retomada da tendência de alta de curto prazo seria a formação de um fundo nessa região aqui, acima dessa região de 62 mil pontos, seria mais ainda interessante para o índice Bovespa, até mesmo podendo proporcionar possibilidade de compra de swing trade em alguns ativos com esse tipo de formação de fundo ascendente. Nos futuros, no mini índice eu fiz uma recomendação na ponta vendedora e tomei a chamada violinada. Abre com gap de baixa, gera um movimento de subida aqui ao gráfico de 10 minutos, perdeu a mínima desse candle, que foi o ponto da recomendação, a venda foi executada, ficou enrolada nos primeiros candles e na hora da abertura do mercado americano, às 10h30, resolve oscilar acima do ponto que era o ponto que estava o stop da operação, aciona o stop da operação e depois gera o movimento que eu gostaria de ter pego aqui nessa primeira entrada. Então essa operação trouxe aqui uma perda de 0,12%, capital total uma redução total de 0,14%. Olhando aqui para o gráfico 60 minutos para o próximo pregão, a gente vê em termos de tendência, a tendência que ficou para baixo, uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, você saiu daquela região de congestão, perdeu um nível de suporte, movimento mais longo para baixo, para gerar a operação na ponta compradora, ideal que tenha alguma sinalização mais forte aqui para cima no início na primeira hora de pregão, e isso pode acontecer porque amanhã às 9h30 teremos aí os dados de emprego dos Estados Unidos e consequentemente podemos ter, normalmente há uma volatilidade bem maior com esse dado mais relevante vindo lá da economia americana. Enfim, atenção especial, principalmente para quem tem posição aí nessa primeira hora de pregão. Então, tendo alguma sinalização mais forte para cima, ficaria atento para buscar a operação na ponta compradora a favor de um novo movimento de alta no gráfico de 60 minutos. Por outro lado, se abre aqui na primeira hora de pregão gerando força para cima, não ganha muita força e já gera uma sinalização para baixo, a favor da tendência, ficaria atento para buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Depois disso, vamos então para o dólar. No pregão de hoje, o dólar teve um pregão que ficou máxima e mínima ali dentro de um candle anterior, não conseguiu dar sequência à movimentação para baixo, mas vindo para um fechamento mais próximo da mínima do dia. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, a tendência segue totalmente indefinida aqui no gráfico de 60 minutos. Ontem teve esse movimento forte para baixo, perdendo toda essa região, trazendo um viés de baixa para o dólar, mas terminou gerando bastante força aqui para cima no pregão de hoje e ficou de maneira mais indefinida ainda essa movimentação aqui do dólar não saindo dessa região. Então, abrindo o próximo pregão aqui para baixo, me chamaria atenção para se trabalhar mais na ponta vendedora. É o que me chamaria mais atenção. Agora, se abrir para baixo, não gerar topo descendente no gráfico de maior periodicidade, bater aqui nesse nível, gerar formação de fundo, ou seja, abre caindo e reverte completamente aqui para cima, aí me chama a atenção para olhar mais para a ponta compradora, ou seja, buscar oportunidades mais na ponta compradora em cima aí do mini dólar, nesse ambiente de indefinição aí do intraday do dólar. Olhando aqui para as ações agora, a PTR4 no pregão de hoje, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, lembre-se de dar um like, né, no joinha, desde já agradeço sua valiosa audiência. A Petro terminou o pregão com queda de 0,33%, praticamente estável. Ainda há a chance, no meu modo de ver, de buscar uma operação no ponto comprador, desde que exista alguma sinalização de força nesse ativo, ou seja, no primeiro ponto, que é a minha tentativa aqui foi de ganhar força, depois de uma lateralização, ela ganhar força no rompimento dos R$ 12,48, não deu certo, e agora a segunda alternativa seria se buscar uma compra algo semelhante de um fundo ascendente aqui no gráfico diário, na expectativa que ela realmente ganhe força para vir a trabalhar realmente acima dos 12,45 e buscando um patamar mais ali de resistência um pouco mais relevante na região dos 12,70 a 12,85. Vale 5, pregão de hoje alta de 0,3%, também estabilidade.
um candle que traz uma primeira sinalização de fundo ascendente, mas é uma correção ainda que eu vejo como uma correção curta para uma operação de compra de swing trade, curta em relação a todo esse movimento de subida. Ativo aqui bateu nesse nível de resistência e gerou uma formação de topo. Então, no primeiro momento, com essa queda do pregão de ontem, com essa sinalização desse pregão, traz uma chance de ser uma correção da queda do pregão anterior e abrindo espaço para uma possível queda no próximo pregão. Então, isso é uma das alternativas, mas lembrando, a tendência já não é mais de baixa no gráfico diário, a tendência é uma tendência mais de alta aqui no gráfico diário da Vale 5 no curto prazo. Então, não dá para se esperar muito dos movimentos de baixa quando está contra a tendência aqui no gráfico diário. Então, nesse momento, sinalização para cima, superação dos 27,04. Mas ainda, para se ter uma relevância maior, ideal que feche uma hora de pregão mais forte para cima dos 27,04 e gere nova máxima na hora seguinte, para você ter uma relevância um pouco maior aí para cima na Vale 5. Em termos de buscar uma compra de swing trade nessa ação, ideal que tivesse mais pregões, uma correção um pouco maior no tempo para buscar uma compra de swing trade na Vale 5. Depois disso, então, comentando mais alguns papéis, com mais alguns ativos, CPLE6, o setor de energia teve um certo destaque no pregão de hoje, CPLE6, pegando aqui um dos destaques, a CPLE6 gerou essa formação de fundo forte, um candle com alta de 3,34%, e aí cai na alternativa de buscar uma entrada numa relação risco-ganho de 1 para 1, essa seria um dos pontos, ou seja, pegar aqui essa diferença percentual do ponto de entrada, que seria a superação da máxima do pregão de hoje, 25,53, com stop abaixo dessa mínima, e buscando aqui um objetivo mais para cima numa relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, seria algo no sentido de 3,8% a 3,9% para baixo e 3,8% a 3,9% aqui para cima também, em termos de objetivo. A outra alternativa seria pelo gráfico 60 minutos, se gerar aqui alguma movimentação mais clara de correção no G60, buscar uma compra de fundo ascendente ou mesmo desse rompimento com stop mais curto aqui, usando o G60 para trabalhar com stop mais curto na CPLE6. Seria uma das alternativas em termos de entrada, tentando arriscar em cima dessa sinalização positiva gerada no pregão de hoje. No semanal, o ativo permanece dentro de um cenário de tendência de baixa, trazendo a chance, depois da sinalização, de se ter um movimento de subida, seja no gráfico diário, como também no gráfico semanal. Confirma um pouco mais essa sinalização, vindo para cima dos 25,55, que foi praticamente a máxima do pregão de hoje em 25,53. Depois disso, CSAN3. Então, no cenário que o Ibovespa começou a se desenhar no sentido de fazendo uma correção do último movimento de subida, então a Cosan é um ativo que me chama a atenção em termos de monitorar esse movimento de correção. Ideal que ele seja um pouco maior no tempo, até mais interessante se ele vier bater aqui nesse gap, fechar aqui esse gap de alta, um suporte aqui intermediário na faixa dos R$ 33,13. Então, se esse ativo vier um pouco mais aqui para baixo e gerar uma sinalização de fundo, mais interessante seria para buscar essa operação uma ponta compradora. Por quê? Porque aqui em cima dessa região, quanto mais se afastar aqui dessa região aqui de vários fundos anteriores, melhor para se ter um espaço mais interessante. Olhando ali para o gráfico semanal, fica mais claro o que eu estou querendo dizer. Esse nível de fundo anterior, suporte, o ativo chegando aqui nesse nível, começa a poder dificultar uma caminhada aí para cima nesse papel. Então, por esse motivo, quanto mais se afastar dessa região de resistência aqui pelo semanal mais visível na faixa dos 35 e 33, melhor em termos de relação risco-ganho para uma possível compra na Cosan. E por último aqui Cyrela no mesmo cenário que eu comentei ontem do mesmo setor MRV3. Então esse é um ativo que também me chama a atenção por ter feito um movimento de subida. Se a gente comparar aqui esse movimento para baixo, esse movimento de subida, esse movimento, e aqui essa sinalização agora para baixo, vai se desenhando num primeiro momento uma formação de ombro, cabeça a ombro invertido. Então traz uma chance de arriscar uma compra de um fundo ascendente nesse papel. Ideal que se tenha mais 1 a 2 pregões aqui antes de uma possível entrada aí de imediato nessa ação. Então é um ativo também que me chama a atenção em termos de monitorar, além dos que eu já comentei na última videoanálise, chama a atenção para monitorar uma possível oportunidade de compra de swing trade aí que se encaixa com a minha metodologia. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, um grande abraço e até o próximo pregão.